Oi, hoje a gente vai falar sobre a obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que é uma obra poética que retrata uma epopeia portuguesa. Para ser mais exato, uma história de heroísmo. Aqui a gente tem o Luís Vaz de Camões e aqui a gente tem a capa do livro, Lusíadas. Primeiro de tudo, antes de começar a falar sobre Luís Vaz de Camões, vamos falar sobre a obra em si. Para ser mais exato, vamos falar sobre o resumo dela. No resumo, a obra vai se dividir em quatro partes: a proposição, a invocação, a dedicatória e a narração. A gente vai começar pela proposição. A proposição nada mais nada menos do que é a matéria a ser cantada, ou seja, vai ser os feitos dos navegadores portugueses e nesses feitos o autor ele vai centralizar mais a esquadra de Vasco da Gama e a história do povo português. Em segundo, a gente tem a invocação. A invocação é onde o poeta invoca auxílio das musas do rio Tejo, as Tágides. E essas Tágides vão inspirá-lo na composição da obra. Na terceira parte, a gente tem a dedicatória, que é onde o poema é dedicado ao rei Dom Sebastião, visto como a esperança de propagação da fé católica e continuação das grandes conquistas portuguesas pelo mundo todo. E por último, a gente tem a narração, que é o conteúdo do poema. E esse conteúdo é a viagem de Vasco da Gama e as glórias históricas e heróicas portuguesas. Ainda na narração, a gente tem que o livro Os Lusíadas, já vai se iniciar em ação, né? Falando que o Vasco da Gama, ele e a sua frota já vai estar se dirigindo ao Cabo da Boa Esperança, com o intuito de alcançarem a Índia pelo mar. Enquanto eles são auxiliados pelos deuses Vênus e Marte, eles são perseguidos por Baco e Netuno. E no resumo a gente tem que os heróis lusitanos passam por diversas aventuras, sempre comprovando seu valor e fazendo prevalecer sua fé cristã. Era parte. Quando eles param em Melinde, ao atingirem Calicut, ou mesmo durante a viagem, os portugueses vão contando a história dos feitos heróicos de seu povo. Quando a viagem é completada, eles são recompensados por Vênus com um momento de descanso e prazer nas Ilhas dos Amores. Um verdadeiro paraíso natural em muito lembra a imagem que então se fazia do recém-descoberto Brasil. Nem preciso dizer que essa ilha é fictícia, foi criada pelo autor o Luís Vaz de Camões, né? Agora, mesmo que eu tenha dito que a última parte era a narração, eu esqueci de dizer que ainda temos o epílogo, que é onde o grande lamento do poeta que reclama o fato de sua voz rouca não ser ouvida com mais atenção. O tom épico do poema é deixado de lado e Camões passa a lamentar a situação de Portugal depois de tantos grandes feitos. Aqui nós temos um mapa das navegações de Portugal, onde eles vão daqui até a Índia. Aqui, ó, a viagem à Índia. Oceano Atlântico, Cabo da Boa Esperança, e por aqui ficava a ilha que era a Ilha dos Amores. Foi a recompensa de Vênus, o Vasco da Gama, a esquadra de Vasco da Gama. Tendo falado sobre o resumo da obra, agora a gente vai entrar no assunto Luís de Camões. A gente vai descobrir agora quem foi Luís Vaz de Camões. Ele foi um poeta e soldado português. Foi considerado o maior escritor do período do classicismo, que, por sinal, também foi o período em que a obra foi postada. A obra foi lançada, no caso. Além disso, ele também é apontado como um dos maiores representantes da literatura mundial. Ele é autor do poema Os Lusíadas e tem uma grande sensibilidade para escrever sobre dramas humanos, amorosos ou existenciais. Não sabemos muito da sua vida, o local, o ano de nascimento e de morte ainda. Não sabemos muita coisa. É incerto, são as palavras usadas. Agora, antes de partirmos para análise de um dos trechos da obra, eu vou voltar um pouquinho para deixar gravado na mente de vocês.
algumas informações. Vamos começar com o nome da obra, é Os Lusíadas. O autor é Luís Vaz de Camões. É uma obra poética, retrata a epopeia portuguesa, o épico, por aqui. Temos que a obra foi completada por volta de 1556 e publicada em 1572. E eu vou repetir, acredita, entre aspas, porque não se sabe se é esse exatamente a data. E foi durante o classicismo. Precisamos falar sobre de quantos cantos é formado o livro, estrofes ou versos, porque não vamos estudar, não vamos ver isso agora. O que a gente vai ver é o conteúdo do livro, o que ele tem a oferecer. Bom, isso eu já disse, eu só estou recapitulando um pouco para mostrar, para refrescar a memória de vocês. Agora, conteúdo de dentro do livro, a gente tem que ele é as navegações para a Índia, que foi descoberta. Descoberta não, foi a descoberta de Vaz de Camões, que é a rota para a Índia. Ele descobriu a rota para a Índia e disso aí eles fizeram um livro relatando essas navegações. É claro que uma pitada não, grandes proporções de épica. Por exemplo, os deuses presentes na obra, a ilha fictícia, que é o presente de Vênus, a esquadra de Vaz de Camões. Agora eu vou ler para vocês uma estrofe do livro Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, que é: por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. Na análise dessa estrofe, nós temos que os navegadores, eles vão passar por mares que eles nunca tinham visto antes, vão passar ainda mais além da Taprobana, vão ver mais perigos e vão entrar em guerras mais esforçados do que a sua própria força humana podia aguentar. E vão conseguir também criar o novo reino deles que eles tanto desejavam. A esquema rimática dessa estrofe é AB, AB, AA. Continuando, ao invés de a gente falar da tá cortando, né? Ainda na narração, a gente vai ter que o livro ele vai se iniciar já em plena ação, ou seja, já vai iniciar com Vasco da Grama. Aqui a gente tem um mapa das navegações de Pero Vasco. Não consegue, né?